Salve, salve, aventureiros do canal Ciclismo e Saúde, tudo jóia com vocês? Tô fazendo esse videozinho aqui somente para contar para vocês uma novidade, tá certo? A novidade é que todas as terça-feira, né, às 20 horas, lá no Instagram, que é @mendesemerson, vai estar rolando uma chamadinha ao vivo, sempre para a gente discutir sobre algumas patologias, principalmente patologias relacionadas ao ciclismo, tá certo? Mas não vai ser apenas o ciclismo, vai ser diversas patologias, o qual iremos abordar esses temas, e aí a gente fazer justamente esse papozinho ao vivo, né? Eu tirando as principais dúvidas sobre essas patologias, forma de tratamento, prevenção e entre outros cuidados, né? Então, terça-feira dessa semana, falamos um pouco sobre esporão calcâneo, e aí eu fiquei ao vivo aí, em média de 1 hora, né, no bate-papo aí com as pessoas que estavam interagindo. E a ideia é, na terça-feira, fazer essa chamada ao vivo e na sexta-feira eu publicar um resumo dessa conversa, né, em forma de tutorial aqui no YouTube, tá certo? Então, fica atento aí às chamadinhas. Quem não está no Instagram, corre lá, se inscreve para ficar assistindo essas videoaulas, tá certo? Não esquece de no final dar o likezinho, ativar o sininho para que vocês fiquem recebendo novos tutoriais sobre essas dicas de saúde e ciclismo. Então o tutorial vai ser sobre esporão calcâneo, que foi a última aula ao vivo, né, do Instagram. Então, o que é, né, o resumo de tudo que aconteceu na terça-feira. Então, o esporão calcâneo, ele é nada mais, nada menos do que uma forma que o nosso organismo tem para consertar algumas microfraturas que acontecem no nosso sistema ósseo. Isso é de forma fisiológica, né? Essas microfraturas traumáticas, isso acontece com o decorrer do tempo. Então, essas microfraturas podem lesar o osso do calcanhar, pode afetar a articulação do tornozelo ou então a face do pé, também ocasionando a fascite plantar. Então, todas essas estruturas adjacentes do meu pé e tornozelo pode sofrer essas microfraturas e aí, na hora que o organismo tenta consertar isso, termina ocasionando um processo inflamatório bem característico com aquelas dores, né? Dores importantes a nível de calcanhar, a nível do pé todo, então a nível de tornozelo, certo? Então, essa aí seria o que é literalmente, né, o esporão calcâneo, né? Os fatores de risco são pessoas acima de 40 anos, tá certo? Não é tão comum esse tipo de patologia em crianças e adolescentes, mas pessoas acima de 40 anos já é um fator de risco. Pessoas que têm obesidade ou excesso de peso também é um fator de risco para o esporão calcâneo por conta da pressão que ocasiona no calcanhar com o peso da pessoa. Então é bem interessante aí o controle do peso das pessoas para que evite justamente essa forma do esporão calcâneo. Práticas esportivas também podem levar ao esporão calcâneo, principalmente práticas esportivas de grandes impactos como futebol, corrida, saltos. Agora lembrando, se você é adepto, né, atleta dessas modalidades, é importante que se use um sapato adequado para esse tipo de esporte. Sapato adequado, uma orientação com profissionais da área da educação física e sempre alongamento antes da prática esportiva, então você previne aí essa forma do esporão calcâneo, certo? Então, orientação, alongamentos, né? E o sapato adequado para o tipo de esporte que você está fazendo. Caso você seja um atleta que esteja ignorando esses 3 princípios básicos, né, você é um forte fator de risco para desenvolver esporão calcâneo ou fascite plantar, né? Pessoas que têm o diagnóstico de doenças reumáticas, né, como artrite, artrose, reumatoides, então pessoas que já têm esses diagnósticos também é um fator de risco para o desenvolvimento do esporão calcâneo. Os sintomas, certo? O sintoma característico é a dor no local, principalmente a dor à pressão, mas pode aparecer o edema, né, que é aquela perna, aquele pé ou tornozelo inchado, pode ter vermelhidão no local, o local pode ficar mais quente, tá certo? Então são justamente o que as pessoas da área de saúde chamam de sinais flogísticos,
Quem são os sinais flogísticos? Dor, calor, rugor e edema. São esses 4 itens que formam os sinais que ali está acontecendo um processo inflamatório. Do esporão calcâneo, particularmente, eu não tenho as outras características dos sinais flogísticos, como calor, rugor, edema, mas a dor, ela é bem característica disso, tá certo? E aí, para você que é um terapeuta, você que é enfermeiro, técnico de enfermagem ou qualquer profissional da área de saúde, é importante na hora do tratamento você reconhecer a característica dessa dor, porque na característica da dor é onde você vai traçar aí a sua conduta terapêutica, tá certo? Se é uma dor de origem fria ou uma dor de origem quente. Por exemplo, é aquele paciente que reclama que a dor é maior quando ele acorda. Assim que ele acorda, que põe o pé no chão, então aí é uma dor tremenda, ou seja, durante a noite não se mexe tanto, nosso organismo perde calor. E aí, o meu corpo mais frio, a tendência é essa dor aumentar. Na medida que eu acordo e começo a andar, começo a aquecer o meu corpo, a dor alivia. Ou então é o contrário, né? Se eu não acordo doendo e no decorrer do dia essa dor ela surge em maior grau. Então, assim, essa característica da dor, se é dor de origem quente ou de origem fria, é fundamental para o tratamento, que é onde eu faço a minha termoterapia ou crioterapia, né? A maioria dos ortopedistas, dos fisioterapeutas, ele recomenda gelo para tudo. Então, a era do gelo acabou faz tempo, vai depender da origem dessa dor do paciente, tá certo? Para que eu venha fechar o diagnóstico correto do esporão calcâneo, eu preciso de raio-x de tórax ou então de uma ressonância magnética. A ressonância magnética, ela traz mais informações para a gente. O raio-x de tórax, o raio-x do local, por exemplo, se for um esporão calcâneo ainda em formação, o raio-x não mostra. O paciente ele sente os sintomas, que é a dor no local, mas no raio-x não vai mostrar nada. Por quê? Porque é um processo ainda em formação. Seria importante uma ressonância magnética, porque aí já dá esse diagnóstico mais preciso. Inclusive, é uma ferramenta, é um diagnóstico, o qual vai diferenciar das doenças reumáticas, né? Porque possa ser que a dor articular que você tem no tornozelo, na face do pé, no tendão de Aquiles, né? Que está ali ligado ao calcanhar, talvez não seja um esporão calcâneo, talvez seja justamente doenças reumatoides. E aí na ressonância o terapeuta ele pode diagnosticar isso e já é uma outra conduta terapêutica, tá certo? O tratamento em si do esporão calcâneo ele vem de forma médica, né, como a prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios. E aí eu chamo a atenção de vocês com o controle dessa ingesta desses medicamentos, tá certo? Não se usa esses medicamentos a longo prazo e nem se faz medicamento de forma espontânea, assim, ou seja, eu mesmo me medicando. Eu preciso de uma orientação de um médico para que esses analgésicos e anti-inflamatórios seja passado na dosagem específica para o problema. Por exemplo, se eu tomo de forma descontrolada analgésico, eu posso ter complicações a nível de sangramento, né? Porque a maioria dos analgésicos, na composição dele, tem lá anticoagulante, e aí eu posso ter sangramentos espontâneos. E nos anti-inflamatórios eu posso ter problema renal, né? Então os anti-inflamatórios ele pode ir lá interferir no meu rins e eu ter complicações renais no futuro. Então nada de uso excessivo, né, tá certo? Desses analgésicos e anti-inflamatórios, sempre com orientação médica. Mas como conduta, outras condutas terapêuticas, né? Temos aí a fisioterapia, que vai trabalhar justamente na parte de massagem nessa região, ativando bem a circulação sanguínea dessa região, e uma ferramenta que é a ultrassom. Esse ultrassom ele tem justamente a função de anti-inflamatório, tá certo? Então a fisioterapia é uma ferramenta muito boa também para fazer o tratamento dos esporão calcâneo. E bem como a acupuntura, né? A acupuntura ela tem aí ferramentas suficientes para trabalhar de forma como analgesia e anti-inflamatório. E aí eu tenho as inserções da agulha de acupuntura, tem a mochoterapia, a auriculoterapia, tudo isso são ferramentas que podemos trabalhar aí no tratamento desses esporão calcâneo sem o uso excessivo desses medicamentos, tá certo? Então essas aí são as principais orientações para quem sofre de esporão calcâneo.
Como prevenção, né? Ou então durante o tratamento, a gente sempre recomenda que os pacientes evitem sandalinha rasteira, sandália que não tem nenhum tipo de salto, porque aí você aumenta a pressão do calcanhar com o peso do seu corpo. Então a gente sempre orienta que as pessoas utilizem sandálias, sapatos que tenham salto no calcanhar, que é aquele tipo de sandalinha Anabela, né? Para quem não acha elegante as sandalinhas Anabela, né, ou sapatos com certo alto, é importante que se faça necessário o uso de palmilhas de silicone, né, que essas palmilhas de silicone ele vem como aliviador de pressão do calcanhar. Inclusive tem algumas palmilhas que ela já vem com pontos magnéticos. Esses pontos de magnético é praticamente os mesmos pontos que são utilizados na acupuntura. Então, se ali massageando aqueles pontos específicos, você leva aí a um tratamento para o esporão calcâneo, tá certo? Então, evite sandalinha baixa, dê sempre importância a sandalinhas que tenham salto a nível do calcanhar, tipo Anabela. Os tênis, todos eles já vêm com esse saltozinho no calcanhar, e alguns tênis, né, mais específico, por exemplo, já tem já uns certos amortecedores a nível de calcanhar. Isso vai trazer aí um conforto muito grande para quem tem esporão calcâneo, tá certo? E compressas de água morna, né, para aqueles pacientes que têm as dores maiores, principalmente ao amanhecer, então que são de origem fria. Então, se durante a friagem, né, por exemplo, dormindo à noite no ar-condicionado, e aí você percebe que seu esporão calcâneo de manhã você já acorda com ela doendo muito, isso é um sinal que você tem justamente a síndrome fria. Então é importante que se faça a termoterapia, se faça compressas de água morna nesse calcanhar, tá certo? Então essa aí foi o tutorial que eu deixei para vocês, é um resumo da livezinha ao vivo lá do Instagram. Quem gostou aí, dá um likezinho aí, dá um ok. Não esquece de se inscrever no canal para que eu possa dar continuidade a esse trabalho de divulgação. Na minha opinião, conhecimento foi feito para ser compartilhado, e aí eu estou sempre compartilhando isso para os meus amigos, tá certo? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal e fica atento lá no meu Instagram, @mendesemerson. Vai lá, me segue e acompanha todas as terças-feiras às 8 horas. Tem sempre tutoriais ao vivo sobre algumas patologias. Inclusive, eu posso até atender a pedidos, né? Deixa lá, eu tenho dúvida de tal patologias. E aí, próxima aula a gente já marca justamente falando sobre isso, tá certo? Então, um forte abraço e fui. Até o próximo.